Zaidan, saiu um número, e a gente tem falado desse número muito aqui, que envolve o bem-estar das pessoas. E bem-estar não é só, às vezes, é também, claro, você ter comida na mesa, isso é o mais importante, você ter a sua família alimentada, bem cuidada, mas tem algo que tira o sono das pessoas, que é não ter condições de pagar o que deve. E o número de endividados só cresce no Brasil, já passa de 64 milhões de pessoas que têm dívidas, e os brasileiros estão demorando aí em média 10 meses para limpar o nome. É o que diz um relatório divulgado da Confederação Nacional dos Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mas não é todo mundo que consegue. Tem gente que não sai de jeito nenhum, porque se transforma num bolo impagável e isso tira o sono das pessoas. E tem gente que fica doente, a dívida só cresce porque não consegue nem cuidar do próprio mal-estar gerado pela dívida que ele tem. É terrível, né? Porque muitas vezes, e esse levantamento inclusive mostra isso, atingindo muita gente, essa situação, é o sujeito que está se endividando para pagar as despesas. Não é aquela dívida para investir, não é? Não é o sujeito que fala, pô, eu vou aumentar aqui o galpão, então eu vou pegar um dinheiro no banco. Eu vou ampliar a fábrica, eu vou ampliar o comércio. E vou fazer um empréstimo, vou para o comércio porque a demanda é muito grande, aqui está pequena. Não é isso. Não é um investimento. São pessoas pegando dinheiro para pagarem outras contas. E chega um ponto em que a pessoa começa a fazer dívida para pagar uma dívida anterior. E aí é terrível, tanto que a gente percebe que além da dívida com os bancos, você tem 10,51% dos endividados. A dívida deles é com água e conta de eletricidade. 12,86% comércio e 37,94% são as chamadas dívidas em aberto com instituições financeiras. Aquelas que rolam e só crescem e se transformam naquela situação de se tornarem impagáveis, né? É uma dívida média de R$ 3.688,96. 3 salários mínimos. Com atraso de 3 meses a um ano. 3 salários mínimos, exato, e maior do que a renda média nacional, que é baixíssima, né? Baixíssima. E se a pessoa estiver recebendo auxílio emergencial, são 6 parcelas de auxílio emergencial, que não vai servir, evidentemente, para isso. E, Ronald, a gente bate muito nessa tecla aqui, porque 61,18% tem dívidas em atraso, débitos em atraso com bancos. Até porque aquele argumento cínico que os bancos ainda usam, mas hoje há contestações até dentro da Febraban com relação a esse argumento, mas esse é o argumento padrão, que os juros são altos porque a inadimplência é alta. A inadimplência nos empurra para juros altos, etc. Isso é uma falácia, porque, na verdade, os juros altos aumentam a inadimplência. Porque uma coisa é o sujeito que não quer pagar, está nem aí. Mas é uma minoria ínfima. A maior parte quer pagar. E muitas vezes, por causa desses juros, não consegue. A dívida se torna incontrolável. Tanto que virou assunto da campanha eleitoral. De novo, não é? O Ciro Gomes havia entrado nesse tema em 2018 e este ano ele veio inclusive com uma proposta muito mais ousada do que aquela de 18, uma proposta de refinanciamento. E onde o governo entraria? Com a Caixa Econômica. Então, a Caixa assumiria essa dívida e, claro, faria um refinanciamento para aquela pessoa em condições muito favoráveis. É um subsídio? Não há dúvida. Porém,
seria dentro de uma faixa razoável, aceitável de mercado. O que não é razoável, não é aceitável, é a teia de aranha em que o sujeito se enrosca e não consegue sair. E depois, então, o Lula, o Ciro até ironizou isso durante um tempo, quando ele ainda estava na disputa, que o Lula havia gostado tanto que tinha tomado para ele, né, a proposta, que é refinanciamento usando a Caixa. O Banco do Brasil é uma história diferente, porque o Banco do Brasil não é estatal integralmente, né? O Estado é acionista, mas ele tem outros acionistas. A Caixa não. A Caixa é um banco do Estado. E por isso a Caixa é que foi mencionada. Então isso virou assunto, pauta, promessa de campanha eleitoral, porque os caras perceberam o tamanho do problema, é gigantesco. Quando você está falando de mais de 60 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas é um número considerável até na China, até na Índia, que dirá num país com 215 milhões. E outra coisa, quando a gente fala 215 milhões, você está incluindo crianças, etc. Se você considera só os adultos, é um percentual gigantesco. 40%. 40% dos adultos nessa situação. Fora uma outra situação que tem de ser levada em consideração, porque ela afeta todo mundo, que são 6 milhões de empresas endividadas, e algumas até o pescoço. E isso afeta emprego, lá na frente vai produzir... Condição de trabalho também, né? Condição de trabalho, demissões. É, para muita gente, uma situação desesperadora. E o cara que está devendo água, pelo amor de Deus, definitivamente, ele não é o sujeito que dá de ombros. Ele está desesperado, é o que você falou, ele perdeu o sono, porque a água vai ser cortada. Não é que ele vai ficar enrolando, vai ser cortada, ele vai ficar sem água. A luz vai ser cortada. E aí ele vai pagar a luz para recuperar o fornecimento, né? E naquele mês ele não paga a água. No mês seguinte ele inverte. Aí no outro mês ele corta integralmente o feijão para poder pagar a conta de eletricidade. Quer dizer, é ali uma luta desesperada, o sujeito se agarrando em galhos para sobreviver e para a família sobreviver. E imaginar que isso é um problema de cada uma dessas pessoas, não. Tornou um problema nacional, isso afeta tudo. Afeta consumo, geração de empregos, renda, saúde pública. Não é verdade, Ronaldo? Claro, a pessoa vai procurar ajuda, porque é um círculo dos piores. Isso que você falou aí, que eu citei antes, da pessoa não dormir, você imagina, talvez o ápice da degradação seja você achar que no dia seguinte você não vai ter água ou energia na tua casa. Porque comida, de repente, você consegue que alguém te dê, sabe? É um pedaço de pão ou 1 quilo de arroz. Como acontece, eu já falei para você outro dia, que na porta do supermercado, famílias pedindo, não era pedindo dinheiro ou pedindo alguma coisa que não fosse necessário. Fala assim, se o senhor conseguir me dar 1 quilo de arroz, já tá bom. 1 quilo de arroz já tá bom. E um depoimento que eu vi é de gente pedindo, Zaidan, se tinha alguma coisa pronta, porque ela não tinha como preparar, não tinha como fazer. E aí o fazer é a energia para ter a geladeira funcionando para guardar o alimento e o gás para poder preparar o alimento. Então é alguma coisa para comer, é subsistência, é para aquele momento ali. Então esse cara aqui, que eu acho que atinge o ápice da degradação, que é não saber o dia seguinte o que ele vai fazer, se ele vai acordar com energia ou com água para tomar banho, ou para ligar o chuveiro. Se tiver pelo menos água, ele toma banho frio, mas se não tiver nem isso ele consegue, esse cara fica doente. E esse cara vai para o sistema de saúde, onde vai encontrar com outros tantos, afinal de contas, são mais de 64 milhões de pessoas que estão endividadas. Em uma escala, uma parte em uma escala maior, outra menor, mas se na média a dívida é de 3.600 e tem uma quantidade próxima de 10 milhões de pessoas que não têm emprego, ou seja, não tem renda nenhuma, e talvez com o auxílio consiga ter R$600, eu não sei o que esse cara vai fazer para poder acordar com algum tipo de esperança. Pois é. E a eletricidade, a humanidade viveu alguns milhares de anos sem eletricidade.
Agora, então, não tem água quente, vai água fria. Não tem luz, acende a lamparina. Agora, a água é vital, né? Sem água, você não vai ter comida, você não vai ter o banho, você não vai ter higiene. Você não tem como. Não tem como. E o sujeito que está sem conseguir pagar a água, alguém imagina que ele está comprando remédio, por exemplo? Não está, né? Não tá. Se ele precisa de um remédio, e às vezes é um problema crônico dele, da família, de algum filho, como é que faz? E isso vai degradando a situação nacional. É muita gente atirada na miséria, ou ainda numa situação de pobreza, sem estar na pobreza extrema, na miséria, mas endividada de tal maneira, se não houver uma solução definitiva, uma solução real, não tem jeito. Ele será empurrado para a miséria e será lançado à margem, porque ele não vai conseguir pagar isso. E 61% com bancos. E aí não tem conversa. Claro, chega um momento que o banco quer resolver aquilo. E transforma o 100 em 10 para poder resolver, né? Para poder resolver. Com todas as ameaças atreladas a isso que eles farão nesse período, lógico, né? Ele estica até o máximo possível, né? E ainda quando você resolve, olha, o banco quer resolver isso, então como você falou, Ronald, os 100 viram 10, tá bom. Então vamos dar um jeito aqui, paguem 2 vezes, 3 vezes, tá bom. Só que a causa que levou aquele sujeito ao endividamento permanece. Que é a renda baixíssima. Permanece. E ele, lá na frente, quando ele escapa daquilo, aquele alívio, ele fala, pô, nunca mais. Poucos meses depois, ele está de novo precisando de um socorro desse. Então, e outra coisa, essas renegociações, aquele banco já é difícil ele conseguir um novo financiamento lá, né? Um crédito, um cheque especial, seja o que for. Então, isso é terrível. E a gente não deve ver apenas, claro que são dramas pessoais, são pessoas vivendo dramas numa luta diária, na verdade, minuto a minuto pela sobrevivência, uma angústia permanente. Agora, isso tem também o resultado coletivo, que é uma tragédia nacional. E outra coisa, no caso dos bancos, há muito tempo se faz de conta de não, vamos resolver, vamos solucionar. Vamos aumentar a concorrência. Aumentar a concorrência, nunca aumentaram. Já tentaram. Olha, bancos gigantescos, bancos de alcance mundial, tentaram entrar no Brasil e é dificílimo, não conseguem. Você tem um mercado que está hoje num controle de oligopólio. E aí, além disso, você tem... Eu me lembro quando tentaram colocar no texto constitucional o limite, né? A história dos juros de 12%. Você coloca lá, põe lá no texto. Os juros não podem ser superiores a 12% ao ano, né? Aquilo é ignorado, porque você deixa a regulamentação para depois, e aí os caras nunca vão regulamentar. Até porque não é assim, não adianta você dar um número aleatório. Por que 12? É o número de meses? Por que não 16? Por que não 10? Por que não 7? Não é isso. Você não controla a economia dessa maneira. Você tem de estabelecer as condições para que o sujeito tenha escolha mais barata. A concorrência, de fato, é fundamental, porque se um banco cobra taxa de juros muito alta e o outro cobra uma taxa de juros bem menor, o que cobra muito alta terá de se adequar, senão ele vai perder os clientes. Está tudo muito bem. Só que isso nunca acontece. Ficou claro que mesmo quando você abre as portas, permite que outros bancos venham trabalhar no Brasil, eles não conseguem permanecer. E aí os caras têm... E outra coisa, pode ter crise, pandemia, recessão. Nada afeta o ganho gigantesco, o lucro exorbitante, lucro líquido exorbitante dos bancos. Nada. Não há nada que mude isso. Pode ter crise,
todo mundo desempregado, 15 milhões de desempregados, aí vem uma pandemia, uma devastação. Não acontece nada. A produção cai, eles continuam ganhando. É uma coisa à parte, tornou-se à parte. E a sociedade, atrelada integralmente, quase integralmente, aos bancos. A sociedade hoje não funciona sem os bancos. E você entrou lá dentro, até o ar que você respira está na taxa. Não é? Você tem taxas 1000 e esses juros que são escandalosos. Não faz, e cai Selic. Selic agora 2%. Não importa. Acontece nada. Aí a Selic sobe. A Selic subiu. Vamos ter de subir também. É um cinismo. E não vão mudar. Por que os caras vão mudar se eles estão ganhando mares de dinheiro? Não vão mudar. Como é que o Joelmir falava, Zaidan, a respeito dos bancos? Um grande negócio era ter um grande banco. Como é que era? Você lembra dessa? Ele dizia assim, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. É isso. O importante é ter um banco. E daqui a pouco a gente vai estar falando isso que o Zaidan falou de novo sobre os lucros recordes, independentemente do momento histórico que a gente esteja vivendo. Nós vamos repetir essa ladainha.